Tudo que comemos ou queimamos vem tecendo a nossa memória. Então esse acervo tece um pouco a nossa memória, nos mostra o que nós construímos durante todo esse tempo. Isso é muito importante para todos nós. Era filho da folha, gostava de demandar. Era filho da folha, gostava de demandar. Sabia cantar, sabia calar, gostava de demandar. Sabia cantar, sabia calar, gostava de demandar. Era filho da folha, gostava de demandar. Era filho da folha, gostava de demandar. Sabia dançar e movimentar, gostava de demandar. Sabia pedir, sabia doar, gostava de demandar. Gostava de demandar, gostava de demandar. A Companhia Teatral Arranque-Ri, ela nasce em 1992, dentro da Casa de Luz, um espaço que estava estabelecido na Duque de Caxias. E nesse espaço foi onde a companhia mais produziu. Foi um espaço muito bacana que tinha teatro, música, dança, exposições. Então era assim um teatro fora do eixo, né? Então tudo acontecia no Teatro Amazonas e de repente a gente começa a expandir para esse espaço que era chamado de Casa de Luz. E esse grupo de jovens atores, né, gerou o projeto Demônios de Corpo Santo. Esse projeto ele é composto de 3 espetáculos. O primeiro espetáculo é Mateus Mateusa, o segundo espetáculo é Hoje Sou Um e Amanhã o Outro, e o terceiro espetáculo, A Separação de Dois Esposos. Ao entrar no mestrado, eu me aprofundei nesse trabalho da Arranque-Ri. E aí fui conhecer mais profundamente o autor Corpo Santo, que muitos têm apenas como louco, mas eu não acredito. Ele sofria de monomania, né? Então, assim, em 17 dias, ele escreveu um texto por dia. E os textos dele são curtos, mas a ação ela é enorme. Né? E é um autor do início do século passado que diz assim: a quem interessar possa, faça qualquer modificação que achar conveniente. Então isso é extremamente moderno. Né? Qual autor autoriza a modificação de seus textos? E ele autoriza. Ele propõe uma mudança ortográfica, diz que as palavras precisam ser escritas como elas são ditas. Então, tudo que tem som de que tem que ser escrito com que. Uma figura extremamente à frente de seu tempo. A gente trabalha com o surrealismo dele. Porque num texto ele diz, cai-lhe o nariz, cai-lhe a boca, cai-lhe o ouvido. Quer dizer, como é que a gente encena, vamos reproduzir, né? vamos trazer isso para a realidade da cena. Então nós construímos nariz, boca, e isso acontecia realmente em cena. E a partir daí a gente fica na cidade visto de forma diferente. Falou, esse grupo ele faz um teatro que não é convencional. Da companhia, na década de 90, praticamente todos estavam fazendo graduação. E nesse momento, a gente integra a universidade e passa a representar a universidade em alguns festivais, como o Festival de Blumenau, Festival Universitário de Teatro de Blumenau. E nesse espaço, a gente se apresenta pela primeira vez, representando a Universidade do Amazonas e trazendo prêmio para o Amazonas. Dois troféus Blumenau, né? 2 prêmios, prêmio de melhor cenário dos 2. No prêmio do Hoje Sou Um e Amanhã Outro, que na verdade todo mundo lá do festival pensou que o espetáculo iria ganhar o melhor
melhor espetáculo. Só que quem é que vai dar um prêmio de melhor espetáculo no festival universitário para uma cidade que não tem universidade de teatro, né? Que nós ganhamos o melhor cenário. Foi impressionante quando anunciaram o prêmio, a plateia toda começou a sussurrar, porque ninguém acreditava que um prêmio de melhor espetáculo não seria nosso. Foi impressionante, foi um frisson na plateia. Então, como é que um grupo pesquisa uma linguagem, desenvolve uma linguagem que chama tanta atenção num eixo que é destinado a grupos universitários? Claro que a gente não precisava, naquele momento, como não existia uma faculdade, nós estudávamos, líamos pra caramba, e aí, a partir das ideias da diretora, que é a Nereide Santiago, a gente se joga, né? Se lança nas ideias dela, e aí a gente começa a pensar no teatro que nós fazíamos e no teatro que a gente tenta fazer hoje na Ranquiri. E a Nereide falava algumas coisas assim, o objeto pode ser a palavra, pode ser o corpo do ator. E a gente, mas meu Deus, o que é isso, né? Isso é fascinante, eu acho. A função do objeto ali naquela cena, essa coadjuvância, desafiando a vontade, a atitude, as ações do ator ou da atriz, é algo provocador, desafiante mesmo, no preenchimento do espaço. Os atores e as atrizes da Ranquiri encaram com muita garra, com muita vontade, esse desafio na relação com o objeto para preencher o espaço da cena. E aí todo mundo começou a tentar entender. Super jovens, né? Então todo mundo se jogava. E a gente também trabalhava o teatro físico do Stanislavski. Então hoje o que é bom dessa contemporaneidade é misturar, é a gente se apropriar desses elementos para compor a cena atual. A companhia ela não produz um volume grande por ano. A gente produz geralmente um espetáculo. Quando esse espetáculo começa a temporada, a se esgotar essa temporada, a gente começa a montar um outro espetáculo para o ano seguinte. Então o processo é lento. E um detalhe importante, o elenco ele é muito grande, né? São 15 pessoas, 12 pessoas. E aí administrar tudo isso no palco é mais complicado, né? Mas assim, a companhia optou por ser grupo, né? Não trabalhar apenas com elenco. Então, da primeira turma, vamos chamar de primeira turma, temos o Adilson Araújo, que está desde 92, e depois dele, eu, Gorete, e o Augusto Marinho, né? Que entramos em 93. E aí, a cada ano, há uma flutuação, né? Pessoas que entram, pessoas que saem, e isso vai dando um novo respiro também para a companhia. Quanto aos projetos atuais, né, da companhia Ranquiri, nós temos 2 projetos prontos em circulação, né? E aí essa circulação requer uma explicação no sentido do momento pandêmico que estamos vivendo, né? Mas todos 2 estão prontos e já foram encenados e estão prontos para continuarem sendo encenados, né? Trata-se então do espetáculo Retratos de Corpo Santo, dramaturgo que a companhia trabalha há muito tempo, né, sob a direção de Nereide Santiago. Então esse espetáculo ele já foi estreado, né, com um grande elenco. Outro espetáculo também é o espetáculo Delírios de Zuíla, que é um texto de Nereide Santiago, com direção de Cleonor Cabral e Nereide Santiago, né? Os protagonistas, né, são 2 atores, a Gorete Lima e o Augusto Marinho, com a iluminação da Micaela Maia. Então esses 2 espetáculos são os espetáculos presentes que a RAN está trabalhando. E aí, claro, depois dessa apresentação em 2019, né, e comecinho de 2020, então março mais ou menos, a gente começa a ter esse momento, né, pandêmico, claro, em todo o Brasil e evidentemente na cidade de Manaus. Então nós tivemos o quê? Que redimensionar as formas de se trabalhar esses ensaios, de se configurar uma nova forma de fazer teatro, que é um desafio para todo mundo. Então esse momento pandêmico foi um desafio para todas as categorias, para a educação, para outros profissionais e, claro, para os artistas também, especificamente para o teatro, né?
que é agora uma nova forma de lidar com esse público, né? Então nós temos que ser criativos e aprender também a lidar com isso. Então essa quarta parede, que é esse público, de repente você não está mais vendo, né? Então, como é que você vai fazer esse teatro agora? E aí vamos pensar um pouquinho nessa forma de fazer os ensaios, que ela se configura como um momento de experiências novas para todo mundo. Por quê? Porque você perde esse contato olho no olho do teu colega que está contracenando contigo. Então são novas formas agora. Como é que eu falo um texto que eu estava olhando para o meu colega aqui da esquerda para cima, que ele estava numa escada, por exemplo? Como é que eu faço isso para que as pessoas vejam que eu estou fazendo isso, só que ele está lá na casa dele? Então olha como a gente redimensiona tudo. Né? Então isso é um desafio, né? E não é só um desafio na forma de fazer teatro, que até a gente brinca, poxa, o barato do teatro não é esse contato com o público, né? No tete a tete, no pergunta-responde, né? Nessa interação. Quer dizer, agora nós estamos distante, então é um outro olhar, é uma outra dinâmica, então são novos aprendizados, né? Seria isso. Primeiramente, para que isso funcione de forma online, eu tenho que ter toda uma estrutura, né? Então, nós nos trancávamos, por exemplo, numa sala num sábado à tarde, né? No Instituto de Educação, obrigada à Secretaria de Educação, né, por esse espaço cedido para a Rank-Ri, né? Então, nós nos trancávamos lá e hoje é o ensaio. Muito bem. Então, as pessoas vinham, sentavam, talvez um visitante, e ficavam nos olhando. Hoje, nessa pandemia, nesse cenário, não. Quem é que participa desse ensaio? O teu companheiro, o teu filho, o teu irmão, um passa, um abre a porta, você está ensaiando e a porta se abre, quer dizer, você está numa casa agora, você está em outro cenário agora, você está não está mais está numa sala de ensaio, né? Mas esta sala de ensaio, ela está suscetível a ter as interferências de outras pessoas. Isso mexe com o movimento? Sim, com a forma de fazer teatro, né? Mas é interessante porque são novos aprendizados a partir desse momento que a gente está vivendo. Então, em 2020, a Rank-Ri ganhou o prêmio Conexões Culturais, né? Isso nos dá a oportunidade de fazer 3 projetos, né? Dentro de um só projeto, de uma contemplação nesse edital, não é? Que foi o catálogo RAM. Esse momento de acontecimento do lançamento do catálogo acontece no Teatro da Instalação, em dezembro, né? Rigorosamente ali tendo cuidado, evidentemente, com a questão do distanciamento, né? O catálogo RAM, ele foi elaborado, concebido, né, pela direção e por alguns artistas dentro da companhia, né, que são a Nereide Santiago, nossa diretora, né, o Augusto Marinho, ator da companhia, Maria Gorete Lima e Rodrigo Pereira Versosa, né? São os 3 atores da companhia. Então eles concebem, evidentemente, com a colaboração do grupo, indo atrás de acervos, né? Eles concebem este catálogo. Então esse foi um dos lançamentos em dezembro. Então dentro desse lançamento do catálogo também, né, aconteceu a performance O Barão Egoísta, que foi uma performance com o monólogo do ator Augusto Marinho, não é? Com a direção da Nereide Santiago também. É aqui mesmo. Aqui tem tudo que eu preciso. Qual? Uma plateia. É aqui. Me chamaram para contar uma história. E aí, outro acontecimento foi o espetáculo Rank Batuca. Então, o Rank Batuca, né, tratou-se de várias músicas de domínio público, evidentemente, né, apresentadas, aquele pequeno público ali, de forma com percussão, com muitos instrumentos, claro, tinham cordas, né, mas tinham muitos instrumentos percussivos. Então a ideia era essa, fazer o Rank Batuca e apresentar, mexer com a memória das pessoas, trazendo músicas, né, do cancioneiro infantil e do cancioneiro folclórico brasileiro.
Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. A Rank Rio continua se encontrando virtualmente, né? E uma coisa interessante também, porque a Rank Rio, como muitos outros grupos, ele se mantém a partir de editais, né? A partir de prêmios. E a gente sempre tem acompanhado os prêmios. E, inclusive a professora Gorete tem acompanhado bastante as reuniões, porque também é necessário que a gente possa lutar pelo nosso direito. E nem sempre isso acontece de uma forma natural. Então é necessário estar ali à frente, necessário estar apontando o que é realmente necessário fazer. Então a Rank Rio continua presente no cenário e atuante nesse sentido político mesmo, de brigar pelos direitos e que esses direitos sejam preservados para todos, da melhor forma possível. Essa pandemia tem feito muita gente se reinventar nessa arte, né? A Rank Rio está caminhando nesse sentido e assim, tivemos que nos reinventar no sentido de até mesmo garantir a tecnologia, né? Ir em busca de tecnologia e também apreender essa tecnologia para poder se utilizar dela nesse momento. Então o teatro mudou, a pandemia trouxe essa mudança e nós vamos garantir sempre, porque o nosso fazer é necessário para nós. A Rank Rio já tem um acervo bastante grande a partir dos seus 28 anos de cena amazonense, né? Então esse acervo, apesar disso, ela não tem ainda a sua sede, uma sede própria. E esse acervo é guardado na casa de um, na casa de outro, né? Sempre mantendo, na verdade, porque esse acervo é uma história, né? E nós estamos aqui numa exposição chamada Decana, né? A professora Nonata, que está propondo, que propôs para a Secretaria, então está trazendo aqui um pouco do nosso acervo, né? Nós temos figurinos, nós temos objetos de cena, nós temos fotos, matérias de jornais, então isso tudo a gente mantém, a gente tem todo o cuidado, né, de preservar, porque é nossa história. A Cleonor, ela é assistente de direção e ela está dentro da companhia desde 92 e sempre procurando construir uma narrativa junto com a Nereide Santiago. É uma figura imprescindível para a companhia. Falando desse acervo, eu me lembro de um texto de Nereide Santiago, que diz assim, é de um personagem indígena narrador. Tudo que comemos ou queimamos vem tecendo a nossa memória. Então esse acervo tece um pouco a nossa memória, nos mostra o que nós construímos durante todo esse tempo. Isso é muito importante para todos nós. Eu não sei se posso dizer que sou só ator, porque quando a gente entra na RAM, a gente entra em contato com todas as formas de fazer teatro, todos os mecanismos do fazer teatro. Então eu já entrei, trabalho com cenário, com figurino, né, e ator também, quer dizer, mas essa administração e esse fazer é sempre muito bem conjugado, sempre compartilhado com outras pessoas. Então eu não me sinto só isso, né? Nós somos sempre a RAM.